Boa noite, meu amado, minha amada que nos assiste, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Moisés Costa e nós somos a Igreja Batista em Joaquim Távora. A aula de hoje está imperdível. Iremos estudar a lição de número 3. Mas antes da nossa aula começar, iremos ter nosso momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa. Que possamos, Pai, compreender mais da Tua Palavra, que possamos entender, Senhor, mais dos Teus mistérios. Fica conosco. Vem, Senhor, abençoar aquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Tem misericórdia do nosso país. É do nome do Teu Filho amado que eu te oro, te agradeço. Amém. Quando estudamos a Palavra de Deus, percebemos que cada um de nós é muito importante para o Senhor. De fato, cada pessoa é especial para Ele. E neste sentido, Ele tem um plano específico detalhado para cada criatura que nasce sobre a face da terra. Ao passear pela Bíblia, percebemos que a palavra melhor é uma das preferidas de Deus, porque Ele insiste tanto em repetir essa palavra. Cremos que é para nos mostrar que deseja o melhor para nós. E se muitas vezes estamos na pior, a responsabilidade não é de Deus, mas exclusivamente nossa. Deus deseja revelar a sua vontade a cada ser humano. Ele tem prazer em que andemos segundo o seu querer e tem tomado todas as providências para que conheçamos a sua vontade. Se não a percebemos claramente, é porque não estamos preparados para isso. A pessoa sincera tem desejo ardente de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Mas o mais importante em que essa revelação aconteça é o próprio Deus. A Bíblia diz: Deus não é Deus de confusão. Ele está desejando revelar a sua vontade do modo mais claro possível. Há uma distinção importante quando se trata deste assunto: a vontade objetiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Há coisas que Deus determina em nossa vida pela sua vontade objetiva. Sempre são coisas positivas e boas. Por outro lado, há situações em nossas vidas que não constituem a vontade objetiva de Deus, mas a sua vontade permissiva. Isto é, Ele não planejou que fosse assim, mas permite que eu seja em favor de seus propósitos eternos e sábios. Deus nunca planeja coisas más em nossas vidas, mas Ele não fez compromisso conosco de que o mal nunca nos atingiria. Todas as coisas estão debaixo do controle dele. Ele evita o que quer evitar e permite o que quer permitir. O seu compromisso é estar conosco sempre, dando-nos a sua graça e transforma as coisas em bênção para nós. Muitas coisas acontecem em nossas vidas por inteira responsabilidade humana. Deus poderia evitá-las, às vezes Ele a evita, mas não é o seu compromisso conosco. E nós não podemos discutir com Ele. Um dia haveremos de entender tudo isso. Fiquemos com a afirmação de Paulo, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que se encontra no texto de Romanos, no capítulo 12 e o versículo 2. E a lição de hoje é a lição de número 3, que tem como título O Discípulo e a Vontade de Deus. Nessa lição de hoje, o nosso objetivo é entender que Deus tem um plano para a sua vida, discernir a vontade de Deus para cada área da sua vida e compreender-se com a vontade de Deus como a melhor opção para a sua vida. E no nosso primeiro tópico, iremos estudar as condições para conhecermos a vontade de Deus. E a primeira condição é um novo nascimento. O primeiro passo para a realização da vontade de Deus na vida de uma pessoa
é que ela reconheça sua condição de pecadora e se torne nova criatura pelo poder de Jesus Cristo. O ser humano é pecador não só porque comete atos pecaminosos, mas porque a sua natureza interior é pecaminosa. Então, para que conheçamos a vontade de Deus, precisamos ter esse novo nascimento, né? Precisamos deixar o homem anterior, o homem pecador, para trás, nessa nova criatura, tentar compreender mais de Deus. Claro que continuaremos pecando, sim, mas pecadores conscientes do nosso erro, regenerado, é aquele pecador que não tem prazer com o pecado. E a segunda condição é a percepção espiritual. Assim como percebemos o mundo físico através dos sentidos, tato, visão, gustação, olfato e audição, Deus nos equipou com a percepção espiritual para nos conduzirmos na dimensão espiritual de nossa vida. Poderíamos comparar esse equipamento interior com um radar, através do qual detectamos realidades que os nossos sentidos físicos não conseguem captar. Então temos que ter essa percepção de quando algo está nos fazendo mal, quando algo não é correto para a nossa vida. Então essa percepção do Espírito, que o Espírito Santo nos ajuda a entender, ela traz, vamos dizer assim, mais subsídios para que conheçamos a vontade de Deus. O terceiro ponto é uma vida pura. Nossa comunhão com Deus se estabelece e se mantém a partir de uma vida pura e santificada. A Bíblia diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Esse texto encontra-se em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2. A quarta condição é disposição de obediência. Deus não nos revela a sua vontade simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. Ele o faz para orientar a nossa vida. Por isso, para conhecer o que Deus quer, precisamos decidir antecipadamente que vamos ser obedientes ao que o Senhor nos revela, não importa o preço que tenhamos que pagar. Isto sempre envolve uma significativa medida de fé e confiança na sabedoria de Deus. E agora vamos para o nosso tópico 2. No tópico 2, iremos estudar os indicadores seguros da vontade de Deus. Para andarmos com segurança nos caminhos da vida, precisamos de indicadores de confiança. São esses indicadores que nos dão convicção na hora de tomarmos as nossas decisões. Muitas vezes gostaríamos que Deus nos falasse de modo extraordinário, através de sonhos, visões claras ou sinais específicos inconfundíveis. Houve uma época na história da revelação em que as coisas aconteceram desse jeito. Hoje em dia, entretanto, Deus tem usado outras formas de revelar-nos a sua vontade. Então, esses indicadores são: primeiro, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e contém a opinião e o pensamento de Deus sobre todos os assuntos de nossa vida. Para nos orientarmos em todas as nossas decisões cotidianas, precisamos examinar dedicadamente as Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, que se encontra no texto de Mateus, no capítulo 22 e o verso 29. Então, a palavra de Deus, ela é um indicador seguro, é a nossa bússola, é o nosso guia. Quando lemos a palavra, vamos encontrar nela todos os preceitos, tudo o que Deus criou, o que Deus fez, e isso vai nos dar
essa segurança, né, essa indicação do que Deus tem para conosco quando lemos, né, os exemplos dos profetas e várias outras histórias que tem na palavra de Deus. O segundo indicador é a oração. A oração é basicamente um gesto de comunhão com Deus, conversa íntima com o Senhor. Naturalmente, na medida em que o crente aprofunda sua comunhão com o Senhor, ele passa também a perceber com mais espontaneidade o que ele deseja para cada situação de sua vida. Não temos condições de nos orientarmos com segurança, a não ser que a nossa vida de oração esteja realmente em dia. Isto é um princípio e não adianta tentarmos contorná-lo. Não vai funcionar de outro modo. Então a oração é a comunicação, é a nossa relação diária com Deus, é a nossa conversa, é o nosso derramar, é o nosso, vamos dizer assim, as nossas confissões, né, nossos anseios, as nossas alegrias. Então temos que pôr tudo isso em oração, tanto os pedidos como também os agradecimentos, como também as nossas dúvidas. Quando temos essa conversa afiada e alinhada com Deus, aí sim podemos entender seguramente a sua vontade em nossa vida. E o terceiro ponto é a meditação. Quando nos referimos à meditação, não estamos significando uma abstração inútil, alienante. Não é o caso da chamada meditação transcendental, típica das religiões de influência oriental. Na realidade, a meditação cristã tem um conteúdo, os pensamentos de Deus. A nossa mente passa a ocupar-se dos textos da palavra de Deus, buscando absorver todo o seu significado. É como uma santa ruminação da palavra de Deus, um mastigar e saborear demorado das verdades eternas, até que nossa alma as absorva e elas passem a fazer parte de nosso ser e de um conjunto de convicções orientadoras de nossa vida. Então essa é a meditação na palavra do Senhor. O quarto ponto é o bom senso. Uma coisa nós nem sempre consideramos. Deus nos deu cabeça para pensar. O bom senso é fator importante em todas as decisões que tomamos. É certo que a lógica divina nem sempre convence a lógica humana, mas quando o raciocínio humano está orientado de fato pelo Espírito de Deus, o bom senso há de confirmar as outras indicações da vontade divina. Vale aqui o ensino de Paulo, mas nós temos a mente de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 16. O quinto ponto é os conselhos sábios. Na hora de uma decisão importante, pode ser muito útil conversar com uma pessoa madura espiritualmente e de nossa confiança. O sábio Salomão afirma que na multidão de conselheiros há segurança, em Provérbios capítulo 11 e versículo 14. É claro que não servem qualquer conselheiro. Há muita gente dando conselhos irresponsáveis por aí. O salmista afirma: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O sexto ponto é as circunstâncias, que é a análise das circunstâncias também pode ajudar-nos a tomar decisões acertadas. Muitas vezes Deus nos revela a sua vontade através de portas que se abrem ou portas que se fecham. Mas cuidado, isso nem sempre funciona de forma tão simples assim. De algum modo, o princípio pode ser sintetizado da seguinte maneira: não entre em nenhuma porta aberta que você não tenha certeza de que foi Deus quem abriu. E o sétimo e último ponto são os sinais específicos. Às vezes, depois de avaliarmos todos os outros indicadores, necessitamos de uma confirmação para as conclusões a que chegamos. Só então é oportuno pedirmos a Deus um sinal específico para aquela situação.
devemos tomar cuidado para não usar esse recurso de forma irresponsável. E estamos chegando ao terceiro e último ponto da nossa lição de hoje, que é os resultados de estarmos no centro da vontade de Deus. E o primeiro ponto que vamos analisar é a paz. O desejo de Deus é que desfrutemos permanente e inabalável paz interior. Isto só é possível enquanto estamos dentro da vontade de Deus. Quando o crente peca ou decide de modo errado, a sua consciência é imediatamente incomodada pelo Espírito Santo. É uma espécie de alarme com que somos dotados na vida espiritual. O segundo ponto é o êxito. Deus deseja que seus filhos sejam bem-sucedidos. A Bíblia está repleta de afirmações que expressam essas verdades. Agrada ao Senhor que sejamos, não agradar ao Senhor que sejamos uns fracassados, mas o sucesso depende de nossa obediência à voz do Espírito Santo. Não é prudente fechar os ouvidos ou anestesiar a consciência diante dos amorosos sussurros do Espírito de Deus em nossos corações. Fazer a vontade de Deus é andar no caminho do sucesso. E o terceiro ponto é a garantia. Não nos arriscaríamos a fazer a vontade de Deus se não tivéssemos as garantias de Sua palavra. Conhecemos o caráter de Deus e sabemos que Ele não mente, nem se esquece de do seu compromisso conosco. Quando somos obedientes, Deus assume toda a responsabilidade. Ele paga o prejuízo. E lembremos-nos da história de Jonas. Deus o mandou pregar em Nínive, ele se levantou, pegou um navio na direção de Tarsis, ao lado oposto. Um detalhe da narrativa bíblica que nos impressiona é que o texto diz, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Porque Deus destacou que Jonas pagou a sua passagem. Não parece um detalhe importante a ser destacado nessa história, mas ele fez questão de registrar isso para que ficasse bem definido que Deus não financia a nossa desobediência. Se formos desobedientes, teremos que pagar nós mesmos esse preço. A partir do momento em que damos o primeiro passo no caminho da desobediência, Deus não tem mais nenhum compromisso com o resultado de nossos atos. E o quarto e último ponto é a convicção. Quando decidimos fazer a vontade de Deus, sabemos que temos de pagar um alto preço. Muitas pessoas vão discordar de nós, outras vão nos ridicularizar e seremos chamados de loucos ou alienados. Às vezes seremos até perseguidos. Os resultados positivos de nossa obediência nem sempre surgirão de imediato. Para nos mantermos firmes, precisamos de convicção, aquela certeza de que estamos fazendo o que devemos fazer, mesmo que tudo indique o contrário. Nessa situação, talvez alguém nos pergunte: como você sabe que esta é a vontade de Deus? E talvez a única resposta coerente que tenhamos seja: como eu sei, eu não sei. Eu só sei que eu sei. Parece estranho, mas esta é a resposta de quem tem uma convicção íntima muito definida, que não pode ser explicada humanamente. É a certeza interior que o Espírito de Deus proporciona. É isso que a Bíblia ensina quando diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E essa passagem se encontra em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 14. E a nossa aula de hoje chegou ao fim. Na nossa conclusão, entendemos com a aula de hoje que Deus tem um plano para cada pessoa, inclusive para você.
Apenas precisamos discernir sua vontade em cada área de nossas vidas. Por fim, devemos nos comprometer com sua vontade como a melhor opção para as nossas vidas. Então temos que entender esse plano que Deus tem individualmente para cada pessoa, e também precisamos discernir essa vontade que às vezes se dá em uma área específica de nossas vidas. Então concluímos a aula de hoje com essas afirmações. E o nosso pensamento de hoje, da semana, ele é um versículo bíblico que se encontra em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. É um versículo bem clássico, né, que Paulo escreveu, que ele fala da seguinte forma para nós: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que possamos meditar nesse versículo e não nos acomodarmos, não nos amoldarmos aos padrões deste mundo, mas transformarmos, pela renovação dessa mente nova que Cristo nos dá, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar e entender qual é essa agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas e para a sua vida. E chegamos ao fim de mais uma aula. Eu queria agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou nesta noite, ou no horário que você assistiu essa aula gravada depois, mas que estudou um pouco mais conosco e que sempre está assistindo às nossas aulas da Escola Bíblica Online. E se você não é inscrito em nosso canal, vai lá, se inscreve no canal, isso ajuda bastante. Se você já é inscrito e gostou da nossa aula, vai lá dar um joinha. Também você pode ativar o nosso sininho, ele vai sempre estar notificando os conteúdos. Também você pode nos visitar em nossas redes sociais, no Instagram ou Facebook, ou se preferir pode nos fazer uma visita pessoalmente. Nosso endereço é na rua Professor Carvalho 3071, no bairro de Joaquim Távora. Nossos cultos são às quartas-feiras, o culto de oração começa às 19 horas, vai até às 20 horas, e no domingo o culto evangelístico, que começa às 18 horas e vai até às 20 horas. Eu desejo a você uma ótima semana, que você tenha uma semana abençoada de trabalho. Também vou logo te desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que esse ano foi um ano muito atípico, mas que ano que vem possamos estar mais firmes na presença do Senhor, porque até aqui Ele nos sustentou. Então vou ficando por aqui. Você fique com Deus, que Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau!